Olá pessoal, como estão? Estamos aqui em mais um De Carona com a Cox e hoje num tema super bacana, catálogo. Prometo não fazer um podcast técnico para que vocês consigam entender toda a empregabilidade desta lista. E antes disso, quero agradecer e também deixar de se apresentar os nossos convidados especiais, Milad e Leandro. Por favor, meus amigos, se apresentem e depois a gente já começa. Milad, obrigado pela presença. Eu que agradeço, ótimo estar com vocês aqui, tanto tempo que a gente não se via pessoalmente. Bom, eu, além de conhecê-los há muito tempo, admiro demais o trabalho que a Cox faz aqui no mercado brasileiro. Eu tive esse prazer de encontrá-los dentro do mercado em função da empresa que eu trabalhava, na parte de discussão de catálogos, bem específico, bem técnico, que a gente prometeu que a gente não ia citar, que é uma parte bem chata, diga de passagem, né? Bem complexa, bem pontual, tem que ter um estudo, tem que ter uma interpretação de todos esses dados, mas enfim, a gente está aqui. Eu saí, me desliguei dessa empresa em maio do ano passado, daquela empresa. Eu hoje estou com uma consultoria de mercado sobre informações do mercado automobilístico, onde a gente presta também um tipo de acesso à informação para as montadoras, para os fabricantes, né, para as empresas de leasing, enfim, para todo o ecossistema dentro do mercado, com diversas soluções. Eu também escrevo para Autosport, eu também participo de um podcast que é um programa dentro do YouTube chamado Papo de Garagem, com o Bacelar, enfim, com pessoas dentro do ecossistema aqui de mobilidade. E eu estou muito feliz, eu estou realmente muito feliz, não só no meu momento profissional, como também estar aqui presente com vocês. Bacana. É muito bacana. Muito bom, obrigado. Bom, vocês viram que a gente trouxe o especialista para conversar com a gente, e o Milad, ele tem uma didática muito boa, ele fala do mercado automotivo e automobilístico de uma forma muito leve e que todo mundo consegue compreender. Isso é muito bom. Obrigado mais uma vez, Milad. Lê, por favor. Gente, eu sou o Leandro, trabalho aqui já na Molicar há muitos anos, praticamente há 25 anos nessa indústria. Verdade, isso. Exatamente, trazer todos os pontos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente vai falar aqui sobre o tema catálogo, que ele toca em todos os pontos do mercado quando você pensa em automóvel. Então vai ser um tema muito bom de vocês ouvirem, todo mundo poder entender o que a gente faz, onde a gente toca no classificado, o que um banco vai utilizar os nossos dados, tá? Então estamos aqui muito bem acompanhados, a gente vai poder falar todos esses pontos para vocês. Muito bom. Bem, aqui na Cox Automotive a gente é obcecado por dados, até porque a gente atende 100% da indústria automotiva. É um tema diário que a gente vive e abastece banco, montadora, seguradora, locadora. E eu quero trazer para vocês e materializar para vocês outras situações de utilidade do catálogo que as pessoas nem imaginam, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A primeira pergunta é a pergunta fatídica, né? Para a gente iniciar e dar o pontapé inicial. O que é catálogo? Até para fazer bonito no podcast, eu fui pesquisar no dicionário. Catálogo nada mais do que uma lista de organização, seja de pessoas ou seja de coisas. Para ir mais além, né? Catálogo vem da palavra catálogos, que também quer dizer lista e organização. Eu costumo falar que o catálogo é isoladamente de cada veículo, um prontuário médico. Tá certo o que eu estou falando, Milad? Tá, eu gosto de definir, aí vai entregar um pouco da idade, né? Não. Mas para quem vai lá na década de 80 e 90, ia nos concessionários e pegava aquelas fichas de exposição dos veículos, né? Naqueles lançamentos, normalmente você tinha lá e você puxava. Aquilo é um catálogo, né? Um folder técnico nos carros, né? Mas aquilo evoluiu. E aí chegou nos catálogos digitais que a gente conhece e que a gente trata hoje. Então, é o destrinchamento do veículo em pedaços organizados, estruturados, de uma forma que um terceiro possa compreender com uma leitura técnica da empresa. Não da empresa, da fabricante, da empresa que está trabalhando aqueles dados. Porque uma fabricante pode tratar um ar-condicionado como ar-condicionado, a concorrente pode estar tratando como climatizador de ar, por exemplo. Isso. Ou seja, é a mesma coisa. E quando você vai fazer um comparativo, por exemplo, de produto, e você coloca esses dois elementos um do lado do outro, vai estar lá ar-condicionado e climatizador de ar. O cliente final vai falar, poxa, mas
primeiro, tem uma questão subjetiva aí no meio, né? Eu acho mais Exatamente. bonitinho o Sim. climatizador de ar. Então, o climatizador de ar é melhor do que o ar-condicionado. Essencialmente, eles têm as mesmas funções. Então, é importante essa correção da base de dados, essa padronização da base de dados para você ter o mesmo sistema sendo comparado. Sem Então, dúvida. essa é a relevância número 1 desse catálogo. Então, primeiro, a possibilidade de você comparar mesmos equipamentos sem trazer essa subjetividade. E segundo, você conseguir padronizar a forma de pesquisa de um cliente final, que pode ser uma empresa ou pode ser um consumidor final que queira comparar e entender um pouco do que seu produto tem frente aos seus concorrentes. Perfeitamente. Lê, e na tua visão, qual que é a concepção de catálogo? Claro, ó, a gente pode imaginar, como você falou, para entregar a idade, em 1992 a gente tinha uma tabela que ela era um book. Então a gente começou a trabalhar nisso e a gente imprimia esse tipo de informação. Só que hoje tem tudo muito mais tecnológico. Hoje o que que o nosso catálogo ele tem? Ele tem todos os dados de um automóvel. O que que eu quero dizer com isso? Que a gente atualiza essa lista de catálogo para que as pessoas finais possam encontrar um carro. Digamos assim, você quer encontrar o preço de um veículo X. Você pode entrar no meu site, você vai ver toda a descrição do carro. Marca, modelo, versão, tipo e os pacotes que ele oferece. Você pode verificar cor, o valor da cor soma no carro, o valor da quilometragem. É um trabalho muito específico que ajuda também os bancos. A gente dá uma segurança para o banco poder financiar aquele bem, que é o carro. Então o catálogo ele é algo indispensável. Ele ajuda você do início ao fim da sua esteira. Sim. E acho que é legal trazer também para o nosso público que existem categorizações desse catálogo, né? O catálogo ele é dividido por exemplo, por categoria de veículo, veículos comerciais leves, picapes, utilitários, caminhões e uma gama grande de categoria. E além disso, como o Milad muito bem disse, lembrando aquele grande prospecto que tinha em concessionária, tem os pacotes, o pacote do conforto, o pacote de segurança, e não necessariamente todo mundo usa tudo, né? Mas para quem mexe com esse tipo de informação, para quem de fato faz isso de uma forma séria, quanto mais informação fidedigna, é possível, né, destrinchar essas informações, usar em bloco ou usar ela isoladamente. Pegando esse ponto como gancho, muitos segmentos eles utilizam o catálogo em suas ferramentas. E aqui ainda não estou fazendo distinção ou juízo de valor, se é um catálogo mais completo ou não. Qual é a importância de ter um catálogo com uma granularidade boa, ou seja, com mais informações do que um catálogo genérico? Perfeito. Acho que o primeiro ponto a gente tratou da sanitização, seria o termo mais correto, Isso. técnico, né? Quando você tem uma granularidade cada vez maior, uma profundidade de dados cada vez maior, é relevante e se torna relevante para o negócio do terceiro, porque imagina, você tem citar o mesmo exemplo que eu citei, de um ar-condicionado. O seu carro e o seu competidor têm um ar-condicionado. Mas o seu carro tem um ar-condicionado de 4 zonas, ou seja, dentro do habitáculo você consegue regular 4 tipos diferentes de temperatura. É um diferencial de um carro de entrada, por exemplo, eu não falo carro popular, né? Não pode. Não tem, eu não uso esse termo. Mas um carro de entrada que tem simplesmente uma regulagem de ar-condicionado que está ligado ou está desligado, ou você tem ali simplesmente uma regulagem para todo o habitáculo. Então isso é um diferencial com relação a esse equipamento específico. Então, quanto maior a granularidade que você tem dentro da tua base de dados, e a gente está falando de um equipamento só, isso no aspecto técnico. Além disso, existe também um ponto número 2, que para as fabricantes é muito relevante. Vamos falar exatamente nesse mesmo nível, se 2 veículos têm o mesmo preço de R$ 100.000. Um tem um ar-condicionado de uma zona e o outro tem de 4 zonas. Não é mais relevante, não é mais importante, não é um elemento mais técnico, mais de maior qualidade, um de 4 zonas? Ele não tem um valor agregado maior? Então você não poderia estar falando que os 2 veículos seriam de R$ 100.000. Concordo. Tem um valor agregado, vamos chamar aqui de R$ 2.000, por exemplo, Isso. nesse ar-condicionado de 4 zonas. Então você não estaria falando que esses 2 veículos seriam por R$ 100.000. O seu veículo seria de R$ 100.000 e você tira R$ 2.000 do produto do teu concorrente.
Então você tem aí um ganho de R$ 2.000 só nesse item. Agora, vamos colocar banco de couro ou banco com revestimento sintético, vamos colocar aí também questões de potência, questões de eletrificação, questões de segurança, blá, 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 blá. Quando você faz toda essa composição, a fabricante vai ter uma possibilidade de fazer uma análise do globo do teu veículo, daquele veículo, onde vai ter um disposicionamento do teu produto, onde você vai poder conseguir entender exatamente o posicionamento e aí conseguir colocar valor, posicionamento de preço para o mercado e para o seu cliente. Porque não adianta você colocar R$ 100.000 no teu produto se o seu produto, por exemplo, o produto que a gente fala é carro, tá, pessoal? Exato. Isso é importante. Quando a gente trabalha com catálogo, a gente fala que o carro vira produto, tá? Então, mas enfim, quando você fala que seu carro, frente a uma montadora, só tem como valor agregado o ar-condicionado, mas perde com todos os outros itens, seu carro fica desposicionado se você chamar esse carro de R$ 100.000, simplesmente. Então, todas essas análises se tornam relevantes para um fabricante. E aí, igualmente para o consumidor final, que quer saber quais são as vantagens e desvantagens que um veículo, eu ia falar produto de novo, que um veículo tem em frente ao seu concorrente. É aí, sob o meu ponto de vista, a grande relevância que você tem dessa granularidade, desse desenvolvimento, desse aprofundamento que você tem dentro da base de dados. Muito bom. Voltando, pegando a frase do Milad, na minha época existia só carro básico completo, né? Onde o completo tinha vidro, trave e alarme. Exatamente. Nada além disso. Lê, essa granularidade vai muito além do que vidro, trave e alarme, muito né? Além, muito além. Hoje a gente pode imaginar, igual essa invasão, não uma invasão, essa grande popularidade do elétrico. Ele traz são tantas coisas, são tantas substâncias, que você pode imaginar, você pode ver a autonomia, você vê a bateria, o carregamento do carro. Igual o Milan estava citando, pega numa linha. Imagina um carro que tem um teto solar e o outro tem um teto solar duplo. Ele muda totalmente o valor. Então a gente, como KBB Molicar, a gente dá para esse carro um código, como se fosse o nosso CPF, para os nossos clientes poderem encontrar esse veículo na base. A gente tem uma base gigantesca. Já estamos batendo quase 100 mil códigos únicos de automóvel, que é o bem. Para a seguradora, para a gente é o produto que é o carro. Então ele tem muitos itens. Um carro ele pode seguir de R$ 100.000, como esse mesmo carro pode bater quase R$ 150.000. Isso só mudando a versão do carro. Então a granularidade é muito importante, mas você também segmentar ele pelo código, pela raiz, para os clientes poderem verificar isso na nossa tabela. Eu me lembro de um caso de um Golf alguns anos atrás, que o preço de face do Golf, 0 km, não estou nem falando de usado com diferença de quilometragem, o preço de face desse Golf, eu não vou lembrar exatamente, mas vamos falar, 80, 90 mil reais, e um opcional desse veículo, ele era 60 mil reais, e não existia esse Golf sem esse opcional. Então, na verdade, imagina uma seguradora precificando aquele precificando o 60, 40, 50, enfim, era um valor extremamente... E não existia esse carro sem esse opcional. Uau. Então, imagina você, dentro de uma seguradora, sem esse conhecimento dessas informações de mercado, precificando o teu seguro com um carro básico, ou seja, com preço lá embaixo, né? Em torno de 5%, vamos ajudar as minhas contas aqui, 90 mil, 5%, R$ 4.500 seria o valor do seguro para aquele determinado bem. Um mês depois o cara bate o carro e a indenização seria em função do carro realmente existente dentro da nota fiscal, etc., naquela modalidade mais onerosa, seria de R$ 130 mil. Então 5% seria em cima, né, o dinheiro que a seguradora estaria perdendo pelo fato de não ter considerado os opcionais incluídos dentro daquele veículo. Então isso aí a importância não é já para o cliente, mas para o B2B, né, das empresas dentro dessa análise. E aí essas análises novamente acabam se tornando relevantes para todo o ecossistema, e é isso que eu falo. Quanto mais informação disponível, quanto mais granularidade, quanto mais interpretação e conhecimento de mercado que uma empresa como a Cox consegue consolidar e passar para o cliente final, é extremamente relevante que essas informações cheguem e consigam. Isso faz todo sentido, que você imaginar um Porsche, tem a cor na Porsche que chega a R$ 40 mil uma cor. Uau! Imagina um banco, se ele pega simplesmente um Porsche, ele vai verificar o valor. Mas o que está levando esse valor? Então a gente consegue colocar na tabela exatamente para a gente ajudar o nosso mercado. Então você ser cada vez mais denso, você ser cada vez mais criterioso. Isso um a um. Não é, você não consegue colocar tudo. Imagina todos os carros da Fiat, um só não, ele tem diversos pacotes. Então isso realmente é muito grande. E a gente aqui na Cox, a gente tem uma central de apoio aos nossos clientes, e aqui é majoritariamente a indústria.
a gente recebe todo santo e religioso dia inúmeras dúvidas: que carro é esse? Que carro é esse? Que carro é esse? Eles usam a nossa tabela ou o nosso catálogo para suas políticas de crédito. Na hora de pagar esse contrato, depois a gente vai abrir aqui um pouco mais os segmentos, eles se deparam e falam: opa, não é o carro que eu analisei o crédito. E quando a gente explode esse carro tem 12 versões, 17 versões. Ou seja, olha o risco. Dependendo da situação, o banco ele pode dar mais crédito do que o cliente deveria, ou também pode perder a oportunidade de dar crédito para quem tem considerado tem total capacidade de pagamento. Então é muito importante essa granularidade. Aqui eu estou falando somente de banco, mas a gente vai explorar mais, inclusive seria a minha próxima pergunta. Pegando o gancho naquilo que os meninos falaram agora na última abordagem, eu gostaria de transmitir para o nosso público que eu não gostaria que fosse somente o público que trabalha no mercado automotivo, mas o público apaixonado. A gente falou agora de banco, de montadora, que são aqui atores que utilizam do catálogo. Que outros segmentos utilizam o catálogo automotivo também, Lê? Você pode pensar num grande classificado. Hoje, isso só o início, né? São todos os classificados. Hoje a KBB Molicar, a Cox, né? Junto com a KBB Molicar, a gente toca em todos os classificados do mercado. Imagina você vai escolher um carro para você ver, você vai anunciar um carro seu. Você vai entrar lá, você vai marca, modelo e versão. Imagina se você não encontra aquela versão exatamente. Então esse é o trabalho que a gente faz. Até dentro de um estacionamento, você vai parar o carro lá, a placa já puxa a marca, modelo e versão. Então a gente toca em qualquer ponto. Se você vai no hospital, você vai parar seu carro lá, pela placa ele já vai puxar a marca, modelo e versão. E se isso não estiver correto, imagina, você vai olhar a ficha, você parou, por exemplo, um Jetta, quando você olhar, você está com um Gol. Então alguma coisa está errado nesse catálogo. Então a gente tem que ser pontual, exatamente a versão, a marca e o modelo. E com isso a gente tem um trabalho muito grande com todas as montadoras, com todas as assessorias de imprensa, eles mandam pra gente, nos abastecem muito bem. E a gente mostra para ele o valor dessa informação que a gente tem. Então, quando eles vão lançar um carro, muitas vezes a gente ajuda esse pessoal quando que a gente pode lançar esse carro, qual que é melhor, de uma certa consultoria, pra gente poder, olha, a gente precisa dessas informações porque a gente tem esse propósito. Muito bom. Eu já fui vítima de um catálogo errado há muito tempo atrás. Eu parei um carro no estacionamento, isso há uns 20 anos atrás. Eu tinha um Celta. E a pessoa do estacionamento, por X motivo, ela cadastrou um Corsa. Eis que eu chego no final do dia, cadê meu carro? Foi roubado. E o papel que eu tinha era de um Corsa, só que o meu carro era do Celta. Eu fui salvo por uma câmera. A sorte que tinha câmera e que viu eu chegando. Senão, qual problema ia dar por terem cadastrado? E eu não sei se era pelo motivo de um catálogo pobre, porque é verdade. Os estacionamentos usam um catálogo também para escolher qual é o carro que está deixando. Mas não necessariamente é o carro certo que o cliente está deixando. O meu carro era o carro errado ou o carro no modelo, marca, modelo e versão certa. Porque se segurar, como também vai comprovar, né? Falei aqui de estacionamento, o Lê falou, tem você que trabalhou e trabalha ainda há muito tempo com isso, tem outros segmentos que usam catálogo que a gente nem imagina? Eu acho que assim, na questão da própria definição do produto. Quando a gente começou aqui conversando sobre aquela história da gente ir ao concessionário e pegar aquele panfleto. Quando a gente vai ao concessionário, a gente vê os carros que são comercializáveis. Mas a gente está no mercado hoje que existe não é domínio porque é meio a meio, mas você tem uma modalidade chamada vendas diretas, onde os carros não majoritariamente, mas assim, muitos veículos destinados a esse segmento não vão para o público geral. Eles são destinados a um segmento específico que são para as empresas, que são para um trabalho específico, uma empresa específica. Então são carros preparados, às vezes, especificamente para atender as empresas de locação de veículos. Locação não é somente serviços de tipo Uber ou 99, é para um atendimento de uma empresa, por exemplo, frotas, exato, como por exemplo uma Vivo, onde você tem algumas características que uma empresa que vai comprar uma grande quantidade de veículo pode pedir algumas especificidades. Eu não preciso uma tela de entretenimento tão grande, eu não preciso de rádio, ou seja, esse carro é um
produto, novamente citando, mas de forma proposital agora, é um produto diferente daquela de linha. Então ele tem uma nomenclatura até diferente dentro do teu código. Então a relevância de você ter um catálogo completo é até na hora de você comprar, porque se você tem um determinado veículo de entrada, esse carro vai estar classificado de forma diferente desse veículo. Ele pode até ter mais equipamentos ou menos equipamentos. Então, se você não tem essa informação, você vai ter que usar uma informação de mercado. Às vezes você ganha dinheiro e muitas vezes você está perdendo dinheiro na aquisição de um determinado veículo. Então, essa é uma informação relevante para quem está na ponta adquirindo esse determinado produto. Porque não são informações comerciais e comuns de se encontrar dentro do mercado. Isso a gente se depara frequentemente, quase que diariamente, porque a gente precisa fazer esse vínculo e encontrar esse veículo na base. E aí é o trabalho que vocês fazem, que outras tantas empresas acabam fazendo também, de conseguir fazer essa associação. E é um trabalho árduo e novamente, eu parabenizo a qualidade da base de dados que vocês têm de fazer esse encontro. Por favor, um adendo, imagina a loja de automóvel. Eles usam isso diariamente. Se eu pego um carro meu, um carro seminovo, e eu quero vender esse carro, eu vou levar na loja e eles vão poder olhar minha marca, meu modelo e versão exatamente através do meu portal. Porque muitas vezes o cara chega lá com um carro que numa tabela pública ele pode achar que o carro dele custa 50 mil. Mas essa não é a verdade. O carro dele tem um monte de opcionais que vai melhorar o valor dele. Então, loja de automóvel, uso isso o dia inteiro. Nosso site é consultado demais através dessas marca, modelo, versão, tudo que ele pode colocar no carro, o que incide o KM. E o público em geral, ele está cada vez mais exigente. Na hora que ele vai escolher um carro, ele quer ter dados para comparar que vai além da marca, modelo, versão, pacote e preço. Ele quer comparar os itens de conforto, ele quer comparar os itens de segurança, ele quer comparar os opcionais, toda a alegoria de um carro para ver se faz sentido ou não. E é engraçado que eu acho que isso é algo que realmente, não tenho certeza que é algo que vem mudando com os próprios classificados. No passado, o classificado ele tinha, que também não é nenhuma crítica, mas é constatação, um catálogo mais simples, onde selecionava onde você estava, onde você mora e qual carro que você gostaria de comprar. Hoje os classificados, e a gente espera que realmente isso aconteça, eles estão cada vez mais querendo trazer essas informações para comparar. Esses dias eu recebi uma ligação de um parceiro nosso falando isso, falou, olha, a gente recebe feedback todo santo dia de tragam mais dados. E ele não é um classificado de compra de veículo, é um classificado de locação de veículo. Então, para alocar também, que é um carro que não vai ser meu, é um carro que eu estou utilizando, seja no carro por assinatura, que é um contrato longo, mas não é um carro meu. O cliente também está preocupado em saber qual que é a granularidade de informações aqui e aqui. Bacana, né? Você sabe por que é interessante isso? E essas informações acabam não aparecendo para quem não está ligado nesse ambiente. Quando você pega as informações, normalmente de preço, né, de garantia e de equipamentos do produto, essas empresas que trabalham com locação, elas incluem todas essas informações, trabalham em algoritmos próprios, e aí inclui depreciação do veículo, né, todas as informações que vocês trabalham também, e jogam o valor final para definir a assinatura. Por que a assinatura de um veículo não é o valor, né, de aquisição, o valor final daquele produto, tira só essa diferença e o tempo que você vai ficar com o veículo dividido? Por que não é só isso? Porque você tem todos os elementos por trás, quanto esse veículo vai estar custando daqui a tantos anos, que né, a gente brinca, é uma matemática, mas é um estudo científico absurdo, que tem um conhecimento que tem que ter. Porque você imagina uma grande locadora das tops do Brasil, que compram ali 1.000 veículos, 2.000 veículos, erra uma depreciação, né, por R$1.000. O prejuízo que ela vai ter quando ela for vender esse veículo dentro de 1, 2 anos. Então, todas essas preocupações são inerentes a esse processo. Então, quando essas empresas contratam esses dados, elas municiam os sistemas dela para conseguir gerar informação e conseguir precificar de uma forma muito correta. É claro que vai ter o lucro dela no resultado final, é claro que ela vai ponderar tudo isso, é claro que um cliente que vai comprar um determinado veículo vai ter um preço diferente do cara que vai comprar, vai estar alugando 500 veículos. Isso é inerente ao mercado, vocês fariam isso, eu faria isso, qualquer um que está nos assistindo faria isso daí.
Aquele cara que tem um mercadinho e com todo o respeito que vende uma mexerica vai praticar o preço de uma mexerica muito diferente, ou tangerina em alguns lugares do Brasil, né? Diferente do cara que vai comprar 100 caixas de tangerina. É inerente ao processo de negociação, processo comercial. Então, isso também ocorre em qualquer um desses ciclos, mas esse trabalho das informações internas por intermédio de algoritmos funcionam em todas. E tudo isso tem para você conseguir precificar de forma correta o teu cliente. É isso. Né? Então, essa é uma outra coisa que ninguém vê e que é extremamente importante ter esse tipo de Com informação. certeza. Eu me lembrei do negócio quando você trouxe agora na tua fala sobre existem montadoras que têm em seu catálogo carros específicos que não vai para um público. E nós fazemos um trabalho de valor residual para uma grande montadora, e quando nós chegamos no pátio, porque a gente sempre faz esse trabalho de conhecer o pátio, conhecer a locadora, tinha um grupo de picapes, que é picapes mais brutalistas, e o nosso contato falou, aqui esse carro, que carro é esse? Não, esse carro não vai para o público, é um pacote que nós fabricamos somente para atender um contrato do governo no centro-oeste do país, e isso também faz sentido porque o remarketing desse carro vai ser totalmente diferente. Exato. Pela utilidade, pelo pacote, por todos aqueles componentes que ele tem. Né? Pelo desgaste, pela utilização Também. severa, ou por uma especificidade muito grande que, pô, no final, ninguém vai querer comprar aquele produto, então a depreciação daquele bem vai ter que ser diferenciada. Exatamente. E onde o nosso catálogo toca bastante, quando a gente está em empresas assim, que a gente pede o laudo dos carros, todas as empresas que fazem laudo utilizam o nosso catálogo. Porque precisa daquela informação fidedigna. Granular. Granular, ele precisa entender o carro que ele está fazendo a avaliação, para ele olhar, caramba, esse carro é exatamente esse. É onde mais um ponto que a gente está atuando. Muito bom, Lê. Pegando o gancho nisso que você disse, Lê, eu queria falar agora um pouco sobre a atualização do catálogo, que é um outro ponto sensível. Não somente no que tange a novos entrantes, mas a precificação, né? Porque aqui no nosso canal, que é o canal de apoio, parece o CVV. Depois você corta isso, Rai. Centro de Valorização à Vida. Todo mundo liga e fala, pelo amor de Deus, me ajuda, tem alguma coisa desatualizada. E quando nós vamos olhar, sim, está desatualizado. Não a nossa informação, está desatualizado do outro lado. Né? A recência e a frequência que o contratante ele recebe essa base faz com que ele tenha percalços no meio do caminho. Qual que é o grande ponto sobre atualização, o grande risco que você vê na tua opinião? Né? Perfeito. Hoje a nossa atualização da nossa empresa ela é diária. Acontece diariamente. Todo dia a gente está atualizando o preço, monitorando o mercado. Porque aqui nós temos uma equipe chamada de Valuation, que é uma equipe que tem quase 20 pessoas. Então essas pessoas estão monitorando esse mercado, estão analisando isso daí. E nós atualizamos, passamos isso para o nosso portal, para os nossos portais, para todos os nossos clientes ter essa atualização diária. Só que muitos clientes nossos recebem as nossas bases mensalmente, alguns quinzenalmente. Então eles vão conseguir entender, quando não tem esse tipo de atualização mais frequente, a falta que faz. Por exemplo, agora, a BYD tá lançando o King 2026. Ele é um carro que em 2025 ele não tinha o pacote de ADAS, que é um pacote de segurança. Para o 2026 ele trouxe. Isso daí a BYD está com uma aposta muito forte. Se um cliente, a gente já fez essa inclusão, a gente já fez esse monitoramento. Se um cliente vê na tabela e olha lá o carro e fala que não, esse carro é em 2025, só que ele não comprou essa tabela nossa diária. Se ele receber essa informação diária, ele teria esse insumo diariamente. Interessante. Eu tenho aqui dois casos curiosos que uma montadora de moto e outra de carro, eles iriam lançar os seus respectivos carros e motos na propaganda do Fantástico, é sempre propaganda do Fantástico antes do Jornal Nacional, né? E assim que lança, eu tenho que ter esse dado atualizado, porque no dia seguinte, o primeiro cliente que ver e for impactado por aquela propaganda e falar, eu quero comprar financiado, por exemplo, o banco tem que ter esse catálogo atualizado do lado dele para que ele consiga financiar o primeiro o primeiro caso do carro que lançou ontem na propaganda do Fantástico.
Então é muito sensível esse tema de atualização, né, Milad? Cara, você me fez lembrar de 2 pontos. Na verdade, o Leandro me fez lembrar um e você me fez lembrar outro. Começando com o do Leandro. É claro que a gente acaba assinando alguns termos essa proposta é válida a partir de tanto tempo, mas você imagina que você fecha uma negociação com o preço de hoje, né? E esse preço mudou ontem. Né? E aí como que você trata esse tipo de situação? Então, por isso é importante que quem está contratando esses dados sempre mantenha os sistemas atualizados. E eu vivenciei muito, e eu tenho certeza que vocês vivenciam isso também, os clientes que não atualizam diariamente os dados. Atualizam, fazem frequências, fazem cargas de abastecimento em uma semana, semanalmente. Eu lembro de casos que clientes faziam carga de atualização mensal somente. Preço muda todo dia? Todo mundo muda preço de carro novo todo dia? Não, tem momentos do mês que acabam mudando, mas uma muda hoje, outra muda amanhã, outra muda depois de amanhã, aí outra faz uma revisão de algum tipo de preço ou de alguma ação comercial depois de amanhã. Você precisa ter tudo isso sempre atualizado, então não pode deixar. Então você me fez lembrar disso e eu sofria com isso. E o que era mais legal é que a gente chegava depois, o cara aqui com a gente, né? Você é isso, você é aquilo, várias. Infelizmente, a gente escutava algum tipo de situação nesse sentido. E era gostoso quando a gente mostrava que o problema estava do lado dele. A sua equipe não atualizou, os nossos dados estão atualizados desde essa data, segundo o nosso padrão de atendimento, só que a sua equipe não fez a atualização, seja ela por qual motivo. Não. E a sua me chamou a atenção como o mercado mudou. Eu, há 13 anos atrás, a gente fazia um processo, foi o maior contrato que a gente teve para a empresa em nível global. O contrato que a gente fechou aqui no Brasil era maior do que o contrato que a empresa tinha em nível global. Uau. Foi muito bacana e abriu os olhos para o mercado brasileiro. Não sei se por bom ou por mau motivo, mas aconteceu isso, André. E chamou muita atenção aqui para a gente. Mas era um mercado de levantamento de informação de preço transacionado na ponta, né? Via Mystery Shopping. Então a gente simulava um processo de compra, coletava todas as informações e transformava aquele veículo dentro daquele showroom virtualmente dentro de um sistema. Então o que a gente fazia olha como mudou, isso que é interessante. A gente coletava essas informações quinta, sexta, sábado e domingo, trabalhava essas informações segunda e terça-feira para estar quarta-feira às 7 horas da manhã na mesa do nosso cliente. Uau! Hoje, imagina se você vira para alguém e fala, não, olha, vou estar fazendo um trabalho de uma informação numa quarta-feira para te entregar, na quinta-feira para te entregar na quarta-feira da semana seguinte. E esse trabalho que a gente fez uma apresentação em nível global para a empresa, os outros mercados tentaram replicar tudo, foi muito bacana, mas estou falando de uma realidade de 13 anos atrás. Mudou demais. O produto em si, que era esse produto de coletagem de preços via Mystery Shopping, por mais que você tenha um refino na qualidade, no atendimento, Mystery Shopping, para quem não sabe, é um processo de entendimento do processo de compra. Então a gente simulava um Mystery Shopping, mas a verdade é que a gente queria coletar a parte do preço, veículo, de forma comprobatória para a gente recolher a proposta para aquele determinado veículo que tinha lá. Era interessante, a gente coletava bastante coisa equivocada, que tinha alguns processos a serem corrigidos, mas o foco era o preço realmente, para a gente simular virtualmente aquele veículo que a gente estava tentando comprar dentro da rede de concessionário. Era muito bacana, mas o mercado mudou demais. Mudou. E aí a necessidade de se manter. Cara, vocês têm uma equipe atualizando, mexendo com isso diariamente. Em precificação, em catálogo. O cliente não pode dar o luxo de falar, não, eu vou deixar atualizar cada semana. Se vocês disponibilizam, há 10 anos atrás também, o investimento para você fazer uma atualização era alto. Hoje é nada, hoje é irrisório. Se vocês disponibilizam, tem que se manter atualizado. Essa é a dica que eu dou para as empresas que trabalham com isso. E a gente sabe também que o tempo, ele é crucial. Igual, já está sendo divulgado em vários veículos de comunicação que a Toyota está lançando o Yaris Cross. Só que vai segurar esse lançamento. E a gente está sendo questionado diariamente. Quando que vocês vão ter o Yaris Cross? Quando é que vocês vão ter? Por quê? Porque eles já estão fazendo quanto que vai ser o seguro do carro. As seguradoras. Já está vindo o test drive. Então eles têm que entender que a atualização diária para eles vai ser muito melhor. Vai ser muito mais pontual. Imagina um cliente meu de um grande banco que ele é mensal. Se eu incluir esse carro hoje, somente a gente vai incluir quando a Toyota lançar oficial.
Se eu incluir esse carro hoje, ele vai receber só no mês que vem, daqui 30 dias. Isso é muito danoso, porque ele perde aquele tempo para ele. Olha como é importante a atualização. Novamente, a gente vai É. falando e as pessoas, para materializar mesmo para o nosso público o quanto é sensível. E esse ponto que você trouxe, Lê, é interessante pelo seguinte: não necessariamente a gente pode disponibilizar para os clientes que nos contratam, que é a indústria inteira, o preço no momento que a gente recebe. A montadora, ela sabe que ela vai lançar um carro meses antes. E a gente já tem dentro de casa todos os dados do catálogo do Yaris, por exemplo. Mas eu não posso disponibilizar o preço porque isso é uma decisão estratégica. Vou chutar. Ela pode ter decidido há 6 meses atrás que ela ia comercializar esse carro a 120 mil. E aí veio outra montadora do meio do caminho e lançou um outro carro na mesma categoria, com elementos semelhantes, a 100 mil. Se eu disponibilizo isso com antecedência, eu acabo com a estratégia. Exato. Então, o preço, ele é divulgado, ou ele é disponibilizado e autorizado a gente a divulgar e distribuir para os nossos clientes um dia antes do lançamento. Esse caso do Jornal Nacional ia ser no final de semana, mas nós soubemos do preço na sexta-feira. Pegando como gancho e partindo do princípio que para carro zero, hoje mais ou menos 50% das pessoas compram carro zero financiado, então olha a quantidade de gente que a partir do momento do lançamento de um carro, ela ia ser impactada, ela poderia financiar. É uma informação muito sensível, onde a atualização ela é preponderante, não dá mais para esperar 13 dias, ou numa análise de crédito, um dia, porque o cliente ele quer na hora. Ele quer fazer negócio na hora e todo mundo quer disponibilizar toda essa gama de informações na hora. E as montadoras são tão parceiras da Cox, elas entendem o momento, elas entendem que a gente necessita dessa informação e confia na nossa segurança, confiabilidade entre as empresas. Eles realmente passam pra gente antes, só que a gente espera o dia do lançamento oficial. Lançou oficial, a partir do próximo dia a gente já pode começar a enviar essas informações. Muito bom. Isso tem o nome credibilidade. Exato. Sabe por quê? Porque imagina que se elas passam algum tipo de informação confidencial e vocês virem e falam, não, acabou, deixa eu antecipar essa informação. Então, Vocês pedem credibilidade. exatamente. E aí, isso é extremamente natural. Sim. Então, ainda bem que vocês atuam. Eu costumava falar em outra empresa, vocês citaram Toyota, né? Eu falava, imagina se eu estou na Toyota hoje e vou para a Honda, que são competidoras águas, e falo tudo o que aconteceu na Toyota no dia anterior para a Honda. Primeiro, esse mercado é um mercado extremamente restrito. O cara da Honda vai estar amanhã na Toyota, né, como trabalhando. E eles vão falar, pô, Milagre esteve aqui, ele falava tudo o que estava acontecendo. Você perde credibilidade. Totalmente. Então isso é extremamente relevante você cumprir. É claro que uma coisa, você viu que já a própria empresa já divulgou o preço. Nada impede que você escuta, você tinha colocado para mim que era dia 13, Exatamente. não posso jogar hoje porque isso já estão divulgando. E normalmente eles vão autorizar, porque eles não atuam só com... Né, a gente é uma empresa parte do processo, a gente não é o processo. Então esse tipo de comunicação, enquanto melhor a tua comunicação com a empresa, mais fácil e mais ágil também você é nessa forma de correção. E recentemente, também falando especificamente de Toyota, a questão do lançamento, a gente teve o problema de Porto Feliz com a fábrica de motores, né? Então, eu imagino que até vai ocorrer algum tipo de problemas, que imagino que até eles vão Infelizmente. prorrogar aí essa questão do lançamento. Exatamente. Então não tem como você cravar nada na indústria, né? As coisas são muito dinâmicas na indústria. A gente está com uma incidência de novos veículos, né? Normalmente chineses entrando dentro do mercado brasileiro, que está fazendo uma dinâmica muito complexa, né? Estão causando um alvoroço em relação a lançamentos. A partir de 2026 a gente vai ter uma série de veículos eletrificados sendo lançados em solo nacional, que vai mudar também a dinâmica. Então, tudo isso é parte do jogo e ninguém quer falar, ninguém quer mostrar. Então, você tendo um caminho e uma empresa como a Cox, onde você consegue ter uma informação real, fidedigna e com uma transparência apoiada pela montadora, isso é fantástico para todo mundo que se utiliza dessas informações. E esse ponto que você trouxe é interessante, porque com essa gama de carros chineses chegando no país, as pessoas mais do que nunca vão querer comparar esses carros, né? O preço vai ser basicamente equivalente, mas o que tem neste e não tem nesse?
E pelo que eu vou acompanhando e os próprios números, o perfil está mudando do cliente, o cliente está muito mais interessado, né? Até pela questão de precificação, onde pessoas que no passado não tinham condições de comprar um carro tão robusto e tão completo, agora tem essa possibilidade. E o que, que vai fazer essa diferença de eu quero esse ou eu quero aquele? Pode ser um item de conforto, pode ser um item, a Renata fala uma palavra alegórico, né? Porque tem carro chinês que tem uma tela de LED maior do que uma televisão e tem outros que eles têm outros luxos. Isso tudo tem que estar num catálogo. Sim. Isso tudo tem que estar com essa granularidade, inclusive com a precificação desses acessórios também que estão dentro do catálogo para que essa pessoa ela decida eu quero o carro A e o carro B. A gente está falando aqui muito dessa empregabilidade, falamos de banco, falamos de seguradora. Milad, na sua experiência, nas suas andanças, nesse tema de catálogo, onde mais você tocou o catálogo que as pessoas não conseguem imaginar, além de banco, além de montadora, ou o próprio estacionamento, que eu trouxe aqui um exemplo pessoal. Existem mais segmentos que usam do catálogo, não necessariamente o carro, mas elementos do catálogo, do tamanho, quantos litros tem o porta-mala, qual é o peso desse carro, qual é o diâmetro. Tem? André, eu acho que depende muito do tipo de empresa. Tá tudo, as mentalidades estão mudando, mas o que eu vejo, aquelas empresas que atuam em segmentos mais específicos e que normalmente têm uma alta gerência também mais antiga, elas tendem a não evoluir nesse aspecto. Sim. Agora, quem quer estudar mercado, entender essas movimentações, enfim, estudar o mercado e ver aonde os seus produtos podem entrar, aí zero problema. Acho que é claro que existe um convencimento, existe toda uma questão de precificação, mostrar. Não adianta você querer vender uma base inteira se o cara só atua dentro do segmento da tua base. Absolutamente. Né? Vivenciei muito esse tipo de problema. Sim. Né? Não adianta você querer vender tipo de suspensão se o cara está preocupado em saber tela de entretenimento. Não, concordo. Cara, você tem que fazer trabalho específico, um relatório específico, um preço competitivo do mercado brasileiro para você conseguir ter isso daí. Inteligência local. Você tem que ter esse tipo de qualificador para você conseguir mostrar inteligência local, para você conseguir ter esse tipo de contato com esse cara. Né? Enfim, se você não tem isso daí, de fato, você perde competitividade. Mas o mercado está aí, existe interesse muito grande em ter esse tipo de informação dentro do mercado, não só brasileiro, como mercado global. Os outros mercados, até, desculpa te interromper, os outros mercados estão mais maduros em relação até ao mercado brasileiro. Sim. A gente consegue notar isso em grandes empresas. Por exemplo, quando uma empresa grande vai comprar muitos modelos, eles necessitam do nosso catálogo. Para quê? Para ele poder entender qual que é o carro que ele vai liberar para um gerente, para um diretor, e quanto que ele vai poder vender esse carro no futuro. Então a gente atua muito forte nisso também. Ou uma empresa de ônibus, por exemplo, uma empresa de caminhão, que ele precisa saber o modelo e qual implemento rodoviário que ele vai colocar junto desse caminhão. Então o catálogo toca até nesse tipo de informação. Leandro, você citou uma coisa que eu sempre falo. A venda de pesados, de agrícolas, né, é uma venda estritamente... Não é o emocional, que você vai pegar o teu carro, vai sair, você, cara, me apaixonei por esse determinado veículo, ou não saio dessa marca. É uma venda técnica. Sim. Né? Esse mercado é um mercado onde o TCO é muito importante, onde o atendimento é importante, a reposição de peças é importante, o custo operacional da máquina é extremamente importante. Não tem a emoção, não tem um apego emocional, não tem... Quando você vai dentro de um concessionário, aquele vendedor tenta fisgar justamente esse elemento de você para tentar fazer o seu convencimento e tentar fazer a compra. No mercado de pesados, de agrícolas, não tem essa pegada. É uma pegada estritamente técnica. Se aquela colheitadeira não me atende, eu não vou comprar aquela colheitadeira. Ou se eu já tive uma experiência negativa com aquela determinada marca, eu não vou usar. Ou se aquele determinado caminhão me deixou na mão e não ter... O brasileiro tem essa também. Ele autoriza o erro, mas ele quer ver evolução. Ele teve 5 problemas. Se o primeiro ele demorou 7 dias para ser atendido, tudo bem ter problema, mas ele quer ver 5, ele quer ver 3, ele quer ver 3, mas ele quer ver em um dia ser resolvido.
Ele não quer ver 7, 10, 8, 10, ele quer ver melhoria. Isso é o perfil do brasileiro. A gente pensa que não, a gente tem um mercado, eu sempre falo, o Brasil está entre os top 10 em nível de vendas global e em produção também desde o início dos anos 2000. Não somos um mercado tão maduro quanto o alemão, com valor agregado dos produtos da Alemanha. Mas a gente tem aqui uma produção grande e o produto, né, o carro, de novo, Pode falar. o carro é um bem que faz parte do brasileiro. É o meu carro, eu comprei. É isso mesmo. Alguns aspectos até sociais, né? Sim. O cara não tinha carro, comprou um carro, né? O meu carro, olha, eu pude comprar um carro. Então você tem esse apego emocional com relação ao veículo. Então o brasileiro é uma pessoa que se preocupa muito com o aspecto veículo, né? Carro, produto, enfim, chamado de esses É uma paixão nacional. Exato. Não tem jeito. Ó, a KBB Mobilicar ela é tão grande, ela é tão granular, que ao mesmo tempo que a gente faz o catálogo de um automóvel, a gente utiliza essa mesma inteligência, essa mesma metodologia para a gente fazer de implemento rodoviário da linha agrícola também. Só uma curiosidade, um trator, você verifica o valor dele através das horas. Ele usa um orímetro. Isso. Então isso é muito diferente, é muito mais fácil quando você vai precificar um Onix ou um HB20, que você tem um monte. Agora uma parte de agrícola e linha amarela é totalmente diferente. E a gente atua nessa mesma granularidade. Exatamente. Inclusive, a gente teve um caso recente do cliente ligar falando: vocês não estão me mandando, eu não estou recebendo os meus preços, tá em alguma coisa errada. E quando nós fomos verificar no contrato dele, ele nem contratava, porque ele achava que dentro da base de pesados estava um implemento rodoviário, que são coisas dissociadas, até porque tem banco que só financia o cavalo ou o caminhão, tem banco que financia os dois, desde que tenha o cavalo, mas nunca sozinho o implemento rodoviário. Então são bases distintas. Lê, eu queria que você falasse um pouco do trabalho de valuation, Claro. né? Que é um trabalho que o Leandro é o head de valuation aqui da Cox Automotive, e ele faz um trabalho, o time dele faz um trabalho que é a mágica da precificação, que é um ponto que eu vou falar na minha próxima pergunta. Que trabalho é esse que o teu time de valuation faz, que é um trabalho fundamentado para a construção desse catálogo? Fala um pouquinho. Hoje nós temos, como eu citei anteriormente, a gente tem uma equipe que está batendo praticamente 20 pessoas. Nós temos especialistas de mercado. A gente trouxe, nós fomos atrás de pessoas assim. Então hoje nós temos uma base onde a gente consegue colocar especialista pela Fiat, especialista pela Ford, pela Chevrolet e assim sucessivamente. Essas pessoas estão diariamente analisando o mercado, lendo notícias e verificando a precificação de cada item desse. O mercado automotivo ele é muito grande, né? A gente recebe lista de fábrica das montadoras com um item chamado PPS, que é o preço público sugerido. É o preço de quanto o carro vai a partir daí. Então os meus analistas verificam esse preço, buscam as informações do carro e vão alimentando nossa tabela diariamente. E além disso, esses analistas também respondem como uma forma de consultoria para os nossos clientes, que é banco, são bancos, financeiras, todos. A gente ajuda essa pessoa a chegar em determinado modelo. Porque muitas vezes a pessoa recebe um carro num documento LR, ele não sabe que é uma Land Rover. Então a gente ajuda essas pessoas enviando o código KBB Mobilicar para cada um deles. O nosso trabalho hoje ele tem um peso muito grande no setor automobilístico. A gente toca do início ao fim da operação do carro. Imagina você vai comprar um veículo 0 km e você precisa de um financiamento, esse banco, essa financeira, até mesmo a seguradora, ela vai verificar o nosso código, a nossa marca, nosso modelo, nossa versão e o preço para poder liberar esse crédito, para poder liberar o seguro desse carro. Então é isso que a gente trabalha diariamente aqui. Muito bom. A gente é obcecado, como eu abri aqui o podcast falando, a gente é obcecado em se tornar especialista no setor automotivo, até porque a gente é contratado para isso, né? O mercado não espera nada da gente que não seja a excelência. E ter essas informações, inclusive o que influenciou a mudança de preço de um carro. O porquê na semana passada não tinha nenhum bônus de 20 mil nesse carro e agora tem um bônus de 20 mil nesse carro. O que esse bônus de 20 mil vai impactar no residual desse carro no futuro, do carro que está lançando e deste carro que foi lançado ano passado. Leandro, eu acho que vale a pena complementar uma coisa. Tem muita gente que faz análise de depreciação utilizando o código FIP. Tá errado, o conceito não tá errado.
tá? Você tem uma depreciação, mas você tem uma depreciação extremamente genérica. Eu acho muito bacana uma empresa que pegue especialistas e faça uma análise é, por marca. Por quê? Porque você passa a entender o ciclo de produto. Porque uma coisa que se um carro deixa de ser produzido, ele vai ter uma depreciação maior. Se esse veículo vai ter um ciclo de vida alterado, vai ter um facelift, vai ter uma restilização, esse produto vai ter um diferencial. Então, se você pega única e exclusivamente, os conceitos dentro de uma FIP que são passados e joga isso para o futuro, você vai ter um valor, você vai ter um cheiro, você vai ter uma depreciação ali, mais ou menos, mas não é a real. Então, é muito bacana que vocês fazem esse tipo de análise, se preocupam em fazer, porque tem muita gente que faz muita coisa errada. Muito bom. Hoje nós desenvolvemos um que chama nosso valor residual, né? Que a gente trabalha nisso com muita força, né? A gente atua em toda a indústria automobilística, automotiva no caso. Então a gente tem uma equipe de estudos dedicada exatamente a esse fator. A gente analisa a cadeia do automóvel, marca dele, marca, modelo, versão, exatamente fidedigno a isso, com o pacote dele correto, com o ano, modelo correto, e a gente consegue mostrar para nosso cliente. A gente já tem, nossos clientes são seguradoras também, locadoras tem bastante já nesse meio. A gente põe para ele o valor, quanto que esse carro venderia no futuro. Isso é um assunto que tá para a gente diariamente, que a gente atualiza esse tipo de informação. E eu queria agora entrar em preço, que é parte do catálogo. A Renata fala uma frase que eu super concordo, que é: precificar não é trivial, e não é mesmo. Requer muito estudo e não é só dado. As pessoas pensam que precificar carro é pegar um monte de dado, colocar numa planilha ou numa equação, cuspir e está precificado. Precificar requer isso, que é a experiência, né? Que através da sua vivência, que a gente calibra o preço, né? O preço, como o Leandro falou, ele parte do PPS, que é o preço público sugerido pela montadora, só que ninguém compra um carro pelo PPS, né? Ninguém compra um carro zero pelo PPS. E ali, até chegar naquele preço que vai até a concessionária, tem muito estudo das pessoas. Obviamente, tem equações potentes por trás das empresas para chegar nesse preço, mas essa calibragem, e que para mim, na minha opinião, é a beleza do negócio, é o teu conhecimento empregado nessa precificação, é o conhecimento do time de valuation, e é um dado muito sensível. Eu vou trazer novamente, eu gosto de materializar para o público o quão sensível é, né? Quando a gente fala de carro, o meu carro, ele tem o preço que eu quero que ele seja, porque tem um preço emocionado ali. O meu carro vale mais do que o do Milad. Eles são iguais. Por quê? Porque vale mais. Eu cuido mais, eu passo o pretinho no pneu, eu lavo todo domingo, eu compro o sachêzinho de cheirinho do Milad, não tem o sachê, o meu vale mais. Que bom se fosse assim, mas não é, né? Tem outras metodologias para precificar um carro. E quando a gente fala de financiamento, imagine se os bancos eles fossem acatar o preço emocionado para dar dinheiro. Eu acho que o meu carro vale 100. O Leandro acha que o carro dele vale 120. O Milad acha que o carro dele vale 140 mil. Mas, de fato, esse carro vale, estou chutando, 88.430. Se ele achasse que valesse 140 mil, que o Milad colocou e informou, e esse carro não pagasse, olha o tamanho do prejuízo que o banco ia ter. E assim sucessivamente. É por isso que, mais do que nunca, o preço se tornou um dos elementos mais potentes do catálogo. Principalmente depois da pandemia, para quem estava dentro do mercado automotivo, onde os carros chegaram a subir até 40%, a renda do brasileiro estagnou, até mesmo diminuiu, todo mundo perdeu o poder de compra, e ocorreu no ano de 2022 e 2023 o recorde de inadimplência do setor automotivo. E a gente faz um trabalho de consultoria, e quando a gente se debruçou para analisar a carteira desses bancos, o que se viu foi uma carteira descoberta. Ou seja, aquele carro que naquela ocasião, em 2022, ele custava 140, óbvio que ia, em um determinado momento, começar a cair aquele preço. Os clientes perderam o poder de compra e passaram a inadimplir.
Quando os bancos foram retomar esses carros, eu falei, meu Deus, eu dei 140, mas hoje vale 100. Me lasquei. Eu dei X dinheiro, agora vale muito menos. É muito sensível. Hoje, graças à pandemia, e infelizmente a gente aprende mais na dor do que no amor, ditado de vó. As pessoas passaram a se interessar muito mais e utilizar essas atualizações, sobretudo por conta do preço, para drivar e para fundamentar essas operações de crédito, principalmente. E quando a gente olha qualquer tipo de podcast do setor automotivo, incluindo o nosso, aqui o preço ele é sensível, né? Quantas vezes você já respondeu essa pergunta? Quanto que um elétrico vai desvalorizar, Lilade? Eu posso comparar ele com combustão? Eu queria que você trouxesse a sua percepção da sensibilidade de preço no catálogo. Legal. Eu trabalhei na parte de precificação, eu trouxe o T-Show para a antiga empresa, né? Então eu comecei a fazer, esse T-Show saiu das minhas mãos, teve um desenvolvimento, mas a gente não tinha esse grau de profundidade que vocês têm. É extremamente relevante você conseguir precificar um produto de uma forma muito criteriosa e versão a versão. Não adianta você trazer uma métrica alta. Eu tenho uma perua Volvo. Esse carro vale muito mais do que de todo mundo junto aqui, né? Na verdade, não tem preço. Não tem preço. Eu não vou vender esse carro. Agora, para uma pessoa que não tem o carinho que eu tenho por uma perua dessa, ano 95, os caras vai virar, vai pagar o valor que ele quiser. Se eu quiser cobrar 5 mil reais a mais que seja dentro, ele vai falar, não vou comprar. Não tem o apego emocional que eu tenho a esse produto, não é esse carro. Eu vou terminar essa entrevista falando carro, prometo para vocês. Mas de qualquer forma, voltando aqui à parte mais séria, não tem um apego sentimental e isso é muito importante. Então, quando você tem a definição de um preço por uma determinada versão, aí depois disso ainda a gente precisa fazer os diversos ajustes. Então a gente não pode. Já existe, né, novamente citando esse termo, uma matemática para a gente conseguir chegar num determinado valor por versão. E depois disso, todo um trabalho para a gente conseguir especificamente naquele carro. Então, é um trabalho hercúleo, né? Eu brinco de matemática, mas é toda uma ciência por trás existente para você conseguir chegar. Não é brincadeira, não é qualquer empresa que consegue chegar num determinado preço final. Não é todo mundo que fala que tem esse determinado tipo de estudo e esse tipo de preço, né? Você tem que ter essa massa de dados trabalhando para atingir esse valor final daquele carro. Então, assim, é um trabalho sofisticado, necessário e extremamente importante. Porque, como você bem disse, vai chegar numa financeira, vai ter um determinado trabalho. Você vai colocar os dois veículos, um que foi, até adicionando um outro elemento, um que já teve uma batida, né, e o carro voltou. Você vai deixar esses dois carros no mesmo preço? Não tem uma diferenciação nesse tipo de produto, né? Exatamente. Eu vou falar do meu jeito mesmo, que é a primeira coisa que vem que é produto. Mas todo mundo vende. Então você tem uma diferenciação e você tem que ter esse ajuste, né? Muito diferente de um carro de pouco rodado, primeiro dono, todas as manutenções feitas em concessionária, que não necessariamente é um diferencial técnico, mas é um diferencial de mercado. As pessoas acabam valorizando isso. Tudo isso é levado em consideração. Então, assim, você ter um bom preço é extremamente relevante, principalmente quando você atua com os players de mercado, né, as pessoas que vão atuar com esse preço para fazer alguma coisa com aquele determinado valor, como uma locadora, como uma pessoa que vai praticar uma revenda, como uma seguradora. Sem dúvida. Lê, vou fazer a última pergunta para ti. Por favor. Explorando um pouco mais o que o teu time de valuation entrega, né? Que não é somente o preço. Dentro do preço a gente tem algumas granularidades. E essas granularidades, elas são passíveis de mudanças bruscas. Fale um pouco das granularidades que a precificação ela traz e também desses impactos que, usando ou não usando, pode ocorrer. Claro. A gente, como Cox, como KBB Mulicar, quando a gente entende o carro ou o produto, quando ele chega pra gente, ele nasce 0 km. Né? Ele vem com um preço de 0. A partir daí que a gente vai entender o mercado dele de seminovo. Porque a gente já tem a expertise, a gente já faz isso com os outros modelos. Então o que a gente faz? A gente tem um algoritmo gigante,
onde a gente consegue verificar o preço de cada modelo. A minha equipe, hoje a nossa equipe de valuation aqui, eles analisam ponto a ponto. Foi como o Milad citou, imagina que ele tem um Volvo e o carro dele vale o valor que ele quer que venda. Só que meus especialistas vão ter isso como um outlier, que é um carro que é fora da curva. A gente não leva em consideração esse tipo de valor, porque tem outros carros que se assemelham de forma diferente. Então, como eu toco seguradora, banco, financeira, até uma loja independente que quer comprar um carro ou vender um carro, eles vão verificar o meu preço. Então o meu preço está ligado a todo momento do mercado. Eu tenho o preço de 0 km, eu tenho o preço de seminovo e preços antigos. Isso atualizado diariamente. Além disso, os meus preços também são calculados por quilometragem e por cor. Se você tá no Ceará, se você está na Bahia, você pode simplesmente estar no meu site, você vai ver quanto que o seu carro custa exatamente no seu estado. Exatamente. E esse é um ponto interessante até para a gente encerrar, porque existem comportamentos de preço diferentes de acordo com onde o carro está. Um carro no Nordeste ele não custa a mesma coisa do que o carro em São Paulo, que não custa a mesma coisa que o carro no Paraná. E o mercado ele já se sensibilizou com essas diferenças e hoje já consome para calibrar as suas políticas e também as suas estratégias. Bom, pessoal, infelizmente acabou um papo super rico, dinâmico e com pessoas do qual eu admiro e tem tanto conhecimento para passar. Eu espero que vocês gostem muito. Espero que não tenha ficado técnico, eu acho que não. Sobre a minha avaliação, não ficou técnico. Milad, volte sempre que você quiser, porque você, como você bem disse na tua apresentação, você é um profundo conhecedor, entusiasta, né, gosta do que faz, e nada melhor da gente falar quando a gente gosta do que a gente faz, as coisas saem leves e muito ricas de detalhe. Você é um parceiro nosso e volte, a casa é sua. Obrigado pela tua presença. Lê, obrigado mais uma vez pela parceria, por dividir com a gente o teu conhecimento. Obrigado, eu. E por tantos anos dedicado ao mercado automotivo. Bom, vamos dizer, isso é um prazer pra gente trabalhar numa empresa que ela é tão unida. A gente busca o mesmo propósito, que é o quê? A gente entregar um trabalho bem feito. Hoje a gente não atua só com a indústria no geral, com um banco, montadora financeira. A gente atua com família e com amigos. Muitas vezes um amigo meu vem pra mim e fala assim, cara, que carro que eu posso comprar? Então eu abro o meu site, eu mostro pra ele, até mesmo um familiar. Até no churrasco da família. Exatamente, você consegue mostrar, você consegue ajudar o seu amigo exatamente no carro que ele quer, marca, modelo e versão. Então isso é bom você passar conhecimento. Então, da mesma forma que a gente atua com a indústria, a gente atua também com pessoa física. Eu conheço muita gente de loja. Muitas vezes o cara de loja fala assim, cara, quanto que eu posso vender esse carro que eu comprei por X? O meu site ajuda ele a fazer isso, que é o meu preço de troca. Então, mais uma vez, obrigado. Eu acho que esse é um tema maravilhoso a gente conversar. E obrigado a todos. André, você não fala 2 vezes pra eu voltar aqui. Volte. Eu moro aqui perto, você sabe disso. Papo de garagem também. Com certeza, vai ser um prazer. Tá? Obrigado. Agradeço a todos vocês, o momento aqui é agradabilíssimo estar com vocês, poder falar alguma coisa. Eu me considero um privilegiado, eu trabalho com o que eu gosto desde os 7 anos de idade, eu tenho 50, trabalho com o mercado automobilístico, com informação, com produto, tenho e conheço pessoas maravilhosas, me cerquei ao longo da minha carreira com grandes profissionais, eu só tenho a agradecer esse momento e obrigado pela paciência de vocês. Imagina, obrigado. 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 Imagina, obrigado. Que é isso.